que a maioria dos países africanos entraram na Primavera Árabe devido não é, a certos conflitos que foram resultado do proxy war, guerras por procuração. Tivemos o caso mesmo da Líbia, a intervenção da NATO na Líbia, que foi, nós sabemos quem lidera a NATO é o Conselho, quem lidera a NATO são os Estados Unidos da América, por via do Conselho de Segurança. Tivemos, neste caso, tivemos o Egito, que assistiu também à sua Primavera Árabe, tivemos o Benin, que também assistiu à sua Primavera Árabe. Para dizer que, enquanto nós tínhamos a expectativa em relação a Barack Obama, no sentido de que esta seria o mandato do continente africano, entramos numa profunda decepção. Então, com isto não quero dizer que talvez o Trump possa vir a reconfigurar ou salvar a África e automaticamente isto criar um spillover a nível sistêmico. Não. É bem provável que mesmo elegendo-se o Trump, o mundo está em desequilíbrio profundo, as relações mesmo com a própria Rússia ainda constituírem hostis, porque, bem, Trump, num contexto como esse, tudo vale. Em política, nós sabemos que tudo vale. Trump pode dizer que vou reaproximar a Rússia, mas nós sabemos que dificilmente será possível reaproximar a Rússia dos Estados Unidos da América, tomando em consideração os antagonismos históricos desde a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós sabemos que há um conflito histórico ligado à hegemonia, ligado ao controle do mundo, ligado à expansão das suas influências entre os Estados Unidos da América e a Rússia. Agora, duvido muito, porque eu creio que daqui uma aproximação entre a Rússia e os Estados Unidos da América poderia constituir aquilo que eu chamo de russídio, um suicídio da própria Rússia. Porque os Estados Unidos da América poderiam ter a capacidade de engolir a Rússia. Então, há aquele orgulho histórico, há aquele orgulho hegemônico, há aquele orgulho em termos, em termos de se constituir uma superpotência. E a Rússia não vai permitir. E eu acredito coloco até a minha mão, que dificilmente a Rússia poderá se aproximar aos Estados Unidos. Aliás, nós sabemos que o atual conflito até que, de certa maneira, leva os blocos do leste, os blocos do não é, o ocidente e o leste, a nível da própria Síria, são conflitos geoestratégicos, são conflitos geopolíticos. Diga-me, como é que tu queres aproximar a Rússia dos Estados Unidos da América? Então, neste ponto, eu acredito que o próprio Trump foi meio controverso, mas em relação aos outros pontos, eu acredito que Trump granjeia muita simpatia. Por exemplo, quando formos a ver mesmo a questão da política de saúde, o Obamacare, o que é que fez até hoje? Qual é a sua antevisão? Bem, a minha antevisão, até então, eu acredito que até então, à luz daquilo que nós estamos a ver no terreno, é extremamente difícil ter que dizer que a Hillary ou o Trump poderá... Eu prefiro que o processo, ou seja, pelo menos 25 a 30% das sondagens, até então só temos 5% das sondagens. É um pouco prematuro afirmarmos que a Hillary pode estar à frente, ou o Trump, Estados Unidos da América. Bem, muito obrigado. Aguardemos pelos resultados. Muito obrigado. Vamos introduzir o debate ao nosso também colega Augusto Pelembe. Eleições nos Estados Unidos, o que é que se pode dizer até então? Primeiro, no meu pensar, naquilo que tenho assistido, nota-se primeiro a impopularidade dos dois candidatos. Eu acho que é a primeira vez nos Estados Unidos que os dois candidatos são impopulares, não granjeiam 100% do apoio dos americanos. Agora, quanto a Donald Trump, eu acho ele controverso, porque sabemos que os Estados Unidos têm muitos imigrantes e afro-americanos, e ele, em muitas ocasiões, colocou-se contra os imigrantes, até chegou a propor uma colocação de um muro no México, uma separação do muro. Então isso levou um pensar negativo dos imigrantes e tanto também dos afro-americanos. Também ele teve aquele mau posicionamento antes quanto às mulheres, não é? Então isso deixou o seu bom nome, assim posso dizer, a sua postura mal, e deixou muito a desejar, porque a sua rival, a Hillary Clinton, usou dessas fragilidades de Donald Trump para se colocar em dianteira. Quanto a Hillary, eu acho ela uma mulher forte, determinada, uma mulher que tem experiência. Já foi a primeira-dama dos Estados Unidos, também já foi secretária de Estado. Ela é uma mulher experiente, apesar de algumas decisões que ela tomou que ela não foi feliz, mas
acredito que as sondagens americanas não são muitas das vezes igual às nossas. As sondagens americanas, 90%, 80% são aquilo que vai acontecer. Eu acredito na vitória da Hillary, não porque acho ela melhor, mas se ela seguir as políticas do Obama, penso eu que algo pode mudar, pode trazer umas garantias, porque, na minha humilde opinião, não estou contra a opinião do Bitônio e do professor, porque eu acho Obama um grande líder, porque ele encontrou os Estados Unidos num momento frágil. Devemos lembrar que quando o Bush entrega os Estados Unidos, era um país que havia um alto índice de desemprego, o dólar estava embaixo, fora dos Estados Unidos. Houve vários problemas, até financeiros, que os Estados Unidos estavam a passar quando Obama entra na sua governação. Ele encontrou um país num mau momento, mas teve capacidade de inverter a situação. Não está bom, mas está melhor do que aquilo que ele encontrou. E se ela conseguir seguir e tentar melhorar, eu acho que ela está dotada para ser uma grande líder e levar os Estados Unidos a um bom caminho. Muito bom. Só um Eu ponto. gostaria de fazer colocar a seguinte questão ao professor, mesmo antes desses pontos. O que é que significa um presidente dos Estados Unidos? O que é que significa um presidente, independente de quem for a vencer, o que é que significa um presidente dos Estados Unidos para o mundo? Bom, um presidente dos Estados Unidos para o mundo, mas antes disso, eu queria dizer que... Mas eu dizia antes mesmo sim, desse ponto. Sim. Eu vou responder essa pergunta. Vou dar uma opinião que eu tenho sobre esta questão que estamos a colocar agora. Mas eu queria acrescentar ao meu comentário anterior que, do ponto de vista de relações bilaterais entre Moçambique e Estados Unidos da América, nós até saímos a ganhar se for um republicano. A nossa história de relações político-diplomáticas com os Estados Unidos da América tem estado a mostrar que a amizade entre Moçambique e Estados Unidos da América ela tem sido melhor quando um republicano está no poder. Neste preciso momento, os republicanos são a oposição. Neste momento, os republicanos são a oposição nos Estados Unidos. Sim. Mas estou a dizer que quando os republicanos estão no poder nos Estados Unidos da América, as nossas relações, sobretudo, especialmente entre Moçambique e Estados Unidos, ficam melhores do que estão neste momento. Temos que estar lembrados do que tem estado a circular na imprensa, da forma como, por exemplo, os representantes dos Estados Unidos da América aqui no Maputo têm estado a desdobrar em reuniões esquisitas com a oposição. No lugar de nos ajudarem a conseguir a paz, por exemplo, nos ajudam a arranjar conflitos e assim entre nós. Então, pelo menos já há essa suspeição. Então, eu penso que se for um republicano a chegar ao poder, nós vamos poder normalizar melhor as nossas relações com os Estados Unidos. Porque eu não estou a pensar que Trump vai mudar a história das relações entre Moçambique e Estados Unidos, se for ele a ser eleito. Agora, o que é que significa um presidente dos Estados Unidos para o mundo? Significa a polícia do mundo. Os Estados Unidos são sempre aqueles que dizem o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Eles influenciam as decisões do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a segurança do mundo. E por isso mesmo é que é importante para mim que haja um presidente que procura caminhos de eliminar esta bipolarização do mundo. O mundo tem que conviver junto. Não tem que ficar polarizado, uns a defender uma coisa e depois outros a defender outra coisa e depois haver conflitos ali de interesses antagônicos. Nós temos que tentar ser uma sociedade humana que se respeita. Então, o que é que significa essa questão dos muros que é colocado, construção de muros, a questão dos estrangeiros nos Estados Unidos, essas questões todas que colocam em causa eu coloco esse posicionamento do Trump numa estratégia de chamada de atenção. É que os países têm que cuidar dos seus problemas. É verdade que nos Estados Unidos a América Latina tem estado a meter muita droga. Vem da Colômbia, que vem do México. É verdade isso que o Trump está a dizer. É verdade que os latinos envolvem-se muito em crimes nos Estados Unidos da América. Então, eu entendi a mensagem do Trump para o México como dizer assim, façam um favor,